gente a todos. A minha mãe aqui, a minha mãe trabalha aqui. Tá. Meu filho é ciência possibilidade e parte de geração de relacionamento. Uma revisão da literatura. As palavras-chave são relações com a família, geração e continuidade. Introdução. A simplicidade é vista como a cromosopatia mais comum no mundo, sendo caracterizada pela somias do cromossomo número 21, resultando em diversas alterações fenótipicas características dos portadores comunitários. A mulher, enquanto tem um período gestacional, que já é caracterizada por dois níveis de emoções, períodos de ajustes e reajustes, e descoberta, ao receber o diagnóstico sobre o cromossomo 21, passa a lidar com sentimentos de medo, ansiedade, preparo, vindo a buscar informações sobre aquilo, despertando dentro de si a vontade de entender melhor o que nós temos. Daí parte do desafio inicial da família. No momento do nascimento para o pai e mãe, temos diferentes bebês. Um bebê imaginário de seus sonhos e fantasias, um fiel invisível, material, com riscos particulares, personalidade particular, que vão revelando a localização e o recém-nascido de fato que pode ser visto como termo no caso do livro do autor do livro. Segundo o autor do Evangelho, não existe nenhum estágio que provoque a mudança mais profunda ou significativa maior para a família, no criado e ampliado, do que a inscrição de uma criança no sistema familiar. A chegada do filho ou filha é especial para desestimular o relacionamento. Segundo o filho do Evangelho, ele coloca casais juntos em função da dinâmica de casal. Por exemplo, qual é a expectativa de quantidade desse filho? Qual é a qualidade do seu relacionamento conjugal? Há diálogo maduro? Há tempo de coração? Há complementaridade? Esse é um outro sentimento maduro para ajudar a sociedade da vida. Então, regra do pai. Primeiro você completa o choque da relação. Depois a realização. Em seguida, o sentimento tristeza, raiva e ansiedade. Outros mais por estudo sobre a superação da criança familiar, especificamente para pessoas apresentando dados inclusive. Não há explicações para algumas consistências de organizações, como que é a gente. Os objetivos. Fazer uma região bibliográfica, estudar as interações e relações desenvolvidas entre a criança, o social e sua família. Isso precisa. Circuncisão em si e o impacto do nascimento de uma criança no tratamento no desenvolvimento da família em outro grupo. A importância das interações das relações sociais da família para o desenvolvimento da relação da criança com a comunidade, um momento de dar ouvido aos diagnósticos. A metodologia. O processo de busca, primeiramente, bibliográfico e publicado pelo Educador Brasileiro. Foi realizado em abril de 2012 e elaborado a partir de uma pesquisa nas bases de dados eletrônicos. Design específico, esse erro que levou a 2007 e 2012. Então, realizando a primeira leitura, a gente constatou que tinha gente que não conseguia ter hoje em dia, porque eu queria. Então, a gente foi destacando, visita profundamente, aí agora vão ser informadas de acordo com o critério da emergência e a atividade. Então, vamos ter que consideração os escritores e a data disponível. Então, após a leitura das perguntas, já trata-se artigos que abordavam o tema de forma mais geral. E aí a gente diz, claro, tudo é o que eu percebi. Então, se quiser ficar no limite, ainda assim, assim que foi encontrar em dificuldade. Tá? Então, procedemos a seleção dos 30 artigos finais da revisão, com esse objeto teórico da atividade, que era o fato de ação e relação da família. Temos usado os termos principal, interações, relações da família com a nossa. Assim, após a identificação dos artigos, leitura e análise, foram estabelecidas comunidade reduzida, relatos de pesquisa e edição teórica para a busca do artigo que eu isso aqui a gente precisa, porque eu já não falei nada. O resultado. A pesquisa inicial realizada em três vasos usuários, eletrônicos e dedicados físicos da cabeça. Essa foi pré-selecionada pelo conteúdo do título e o resumo. E apesar de constatar os resultados da busca, não respondia ao tema da pesquisa. Então, utilizado o termo de marca foi o zero. Esses 30 resultados
A revisão teórica tem 40%. Até a primeira população. Relato de família, 8 com 12,5%. Crianças para crescer, na época que eu via, 20, 30, aí a década do tomate, tudo voltado para crescer tudo da criança. Isso para quem simulei com 9%. A tabela 13, que ela permite. Então, revista de psicologia foi encontrado 6, com 40%. A revista brasileira de mais, 2, 13,37%, e a revista chinesa para 2, 2, também 2,3%, e outra revista da ciência, que é 3,3%. Tabela prática pela produção de publicação. No ano 2007, 2, que é uma percentual, 3,33%, 2001, 33,1%. No ano 2009, 3,36%, no ano 2010, 6%, 40%, e no ano 2011, 2%, 3,33%, e no 2012, 43%. E o sistema da gente, tem mais de 7 artigos, 43,6%, esse é o 3%, 5%, 5 que dão total 15. Estudando. De um modo geral, para estudar os caras, quando você que a criança visual é dominada nos estudos e está no trabalho. A revista da família, todos os trabalhos apresentaram diferentes aspectos, as repercussões que o nascimento, pertencimento de um membro da formação vital, causa de isolamento ou dinâmica familiar. Por exemplo, o autor dos penais, onde descreve que os pais tinham decepcionados com o remédio diagnóstico que buscam para elaborar a criança do filho que até então havia sido imaginado como um bebê ideal. As mães, por sua vez, têm necessidade de adaptar o comportamento familiar ao comportamento da criança, tendendo a dividir todas as atividades possíveis para a filha. Nesse caso, não basta que apenas a criança seja tomada como própria intervenção, porque os membros da família vão os principais cuidadores quando vai mudar, pensar em qualquer projeto de intervenção conjunto. Alguns estudos têm apontado que as mães e os pais remarcaram e pesquisa que a forma como os médicos eram possíveis os diagnósticos na televisão tem sido revelada de forma inadequada e em momentos inoportunos, destacando problemas que isso pode trazer no estabelecimento exclusivo de uma criança e na superação do grupo, uma vez que não esperava uma criança com essa tempo e nem tinha crescimento suficiente para você. Assim, é fundamental que você o apoio de uma equipe multidisciplinar e por isso os psicólogos no momento de comunicar aos diretores. Nesse primeiro momento parece ser mais difícil para a família, o autor é de segundo esse autor, revela que profissionais devem, aos poucos, independente dos recursos psicológicos, do próprio familiar, acomodar e integrar essa criança. Nos estudos bibliográficos, faz mães apresentar conhecimento em reação diferente frente ao diagnóstico da criança. E na maior parte das famílias, o Bernardo é aqui. Eles tentavam integrar a criança ao grupo familiar, embora negando nunca seja um diagnóstico. Nesses estudos científicos percebeu que as mães mostraram medo e eles principalmente a não saber como cuidar, o que poderia acontecer com ele e se o filho iria conseguir fazer o que faz a criança de normal. As interações mostradas através dos estudos foram caracterizadas predominantemente pela sincronia entre a criança e seu genitor, indicando que os comportamentos primitivos, na sua maioria, tiveram uma resposta adequada do receptor, seja a criança ou o genitor. É importante que os pais consigam falar dos sentimentos experimentados diante do possível a filha não reagir, ou da percepção que tem de impassibilidade da sua filha, bem como de suas poucas possibilidades de ações independentes, pois a partir dessa elaboração é que poderão transformar as próprias atitudes, expectativas e sentimentos em relação ao filho. Primeiro de relata que é só a partir de reivindicações construídas na subjetividade que temos a possibilidade de reorganizar, rever o conhecimento. Acredita-se que, desse modo, não adianta os profissionais fazerem prescrições de como os pais devem agir em relação ao filho, mas sim possibilitar que esses pais possam tomar consciência do seu sentimento e cresçam em grupos de discussões pode ter um espaço proporcional para isso. Ao finalizar, acredita-se que muito ainda tem que ser feito
apoio psicológico a essa família, elaborando com base na interação familiar, o que facilitaria o processo de integração da criança de forma mais adequada, principalmente se esse apoio vier de programas de intervenção direcionada a essa população. Conclusão. É preciso selecionar o fato de pais dessas crianças que conseguem compreender associando aquilo. Isso acontece porque, se for espírito internado, que eles abordam a questão da deficiência filho, não a partir de uma visão de individualidade, mas de diferença. Respeitando a forma intermediária de ter os filhos, os pais estão colaborando para a diversidade dentro de sua própria sociedade, pois não somente superam o mundo material especial, como também são responsáveis pela inserção e realização dessa esfera social. Tendo formado a representação construtiva da perda dos filhos, com a novidade, os pais reafirmam a estrutura social, onde o resto estrutural faz parte da própria estrutura. Isso quer dizer que sem os direitos iguais não podem ser afirmados, nem tampouco construir a sua identidade. Assim, o sentido das coisas para a sociedade que existe justamente na diferença. E assim todos referenciam. Obrigado pelo convite, Paula Branca, e a contar com o projeto geral.